noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Eu estou terminando de mandar uma mensagem aqui para confirmar um detalhe aqui. Bom, o Internacional está com dificuldades de liberar Paulo Guerreiro. Ficou agora nas mãos do Gareca. Via Federação Peruana de Futebol, o Inter não conseguiu liberar os dois jogadores para a partida contra o Cruzeiro, que é a partida decisiva desta fase da Copa do Brasil. E se o Internacional passar, o Guerreiro, se não acontecer a liberação do Gareca, a convocação é na sexta-feira, se ele não for liberado, ele não jogará a primeira decisiva contra Grêmio ou Atlético Paranaense, se o Inter passar pelo Cruzeiro. Então ele tem 2 jogos pela seleção peruana e, sendo assim, ele não jogaria as 2 partidas desta fase e a primeira da próxima fase. Claro que ainda pode ser que ele pegue um voo especial antes do primeiro jogo decisivo, e aí teria que ter a aquiescência da CBF com a Confederação Sul-Americana de Futebol, porque o espaço mínimo entre uma partida e outra é de 66 horas, mais ou menos o que aconteceu daquela vez que o Arrascaeta voltou do Japão e voltou pelo Cruzeiro e acabou campeão da Copa do Brasil do ano passado. Esta é a principal notícia do final da tarde. E tem uma outra envolvendo o Internacional, que o Bruno Silva já pode estrear contra o Fortaleza. Por quê? Porque de uma hora para outra já virou opção também para substituir o Edenilson, que ainda não está fora. Essa é outra informação. Não está fora da partida contra o Flamengo, a primeira decisiva das quartas de final da Taça Libertadores da América. Em relação ao Grêmio, André vai para o jogo e o Grêmio diminuiu um pouco a expectativa de público, que era considerada de 45 mil, foi para 42, o jogo passa ao vivo para Porto Alegre. No entanto, também o frio determinaria uma queda aí de público amanhã na Arena, embora seja um jogo para lá de decisivo, né? O Grêmio vai buscar vantagem aqui contra o Atlético Paranaense. André será o centroavante do Grêmio e não Tardelli. Eu estou recebendo aqui de lá para cá o Norton Capel, que é conselheiro do Internacional e está ajudando aí nessa comissão de reforma estatutária do Internacional, especialmente na parte de comunicação, né? Esclarecer alguns pontos, porque são 187 sugestões de mudança nos estatutos do Internacional. Daqui a pouco o Capel ajuda a detalhar para a gente. O Marcelo de centroavante, se fosse o centroavante de ofício, seria ou o Walter ou esse Rodrigão do Coritiba. Não estou te chamando de gordo, é forte, entendeu? E o Walter joga muito. Joga muito e o Rodrigão está classificando o Coritiba para a primeira divisão. Hein? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Professor Enio Kaufmann, o Pelé da física. E futuro vereador de Porto Alegre, para quem não sabe. Opa! Vamos lá. Então, o REC já deu como decidido uma coisa que realmente me honraram com o convite, mas que ainda não é oficial. Eu descubro, eu espalho. Eu sou... Mas tu falou em 2 jogadores ou foi barriga? Não, como 2 jogadores. Falou em 2 jogadores, é um jogador, 2 jogos. Um jogador, 2 jogos. Paulo Guerreiro. Tá, não, é porque... Não, até quando o senhor levantou os 2 dedos... Por isso que eu estranhei, quando tu disse 2 jogadores, eu e já vamos levar outro. Não, 2 jogos, é a seleção peruana. Não, a não ser que surja uma convocação inesperada, né? Isso poderia acontecer, eventualmente uma convocação de um jogador internacional. A convocação inesperada nesse contexto de Grêmio de Internacional pode ser do Kahneman. Nem tão inesperada, no caso. Porque ele já não vive o seu melhor momento. E inesperado em relação a tirar um jogador de uma decisão. O Tite já disse que não vai convocar ninguém, que está envolvido aí nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores da América. No entanto, o Gareca e o Lionel, eu não sei o que vão fazer. Tá, mas isso não é oficial. O que é oficial... É oficial já. Não, a negativa da Federação Peruana é oficial. O que eu disse que não é oficial, a negativa... Do contexto. Do contexto. Não. A Federação Peruana, inteligentemente, disse, olha, quem decide é o treinador. Tanto é que quem decidiu que o Everton, por exemplo, não vai ser convocado, não foi o Rodrigo Caboclo, foi o Tite. O treinador é que decide isso. Então, quem vai decidir no Peru é o Gareca. E que provavelmente não vai querer se atritar
com o seu mais importante jogador. Resta saber se o não Guerreiro sei se é quer. opinião ou vontade. Resta saber se o Guerreiro quer. O que me chama... Qual é a dúvida? Eu tenho dúvidas. Hã? Eu tenho dúvidas. Eu já vi atrocidades em relação ao pensamento de boleiros. Não, mas para um pouquinho. Nós não estamos falando... Eu já vi boleiro brigando para ir para uma convocação pueril. Não, que boleiro... E prejudicando o clube. Desculpe, tu viu o boleiro de 35 anos que há 15 anos é titular da sua seleção fazer isso? Ou tu viu um emergente Já vi de tudo. desesperado para ter uma chance? O que se discute pouco, companheiros do debate, é que eu acho que Já está rolando aí os boa noites. Não, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Prazer em estar aqui com vocês na noite fria, mas agradável aqui na convivência. É uma discussão que se faz pouco. Como que num calendário como o nosso se marca jogos tão decisivos em datas FIFA? Isso é algo que é inimaginável. Não tinha que ter jogo. Não tinha que ter jogo. Como que nós estamos discutindo isso num calendário que foi montado no início do ano, ou talvez no final do ano passado, que todo ano se repete? O Internacional, em 2009, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, viveu o mesmo problema. Nilmar e Kleber não jogaram o primeiro jogo em São Paulo. Kleber Chicletinho. Chicletinho, mas que jogava a bola. E que não jogaram o primeiro jogo em São Paulo porque foi por uma convocação. E um grande colorado que convocou. Dunga. Mas é impressionante como isso se repete passado 9 anos. 9 anos o Internacional vive um drama que hoje em dia é inconcebível. Mas só queria perguntar, eu realmente não me lembro. Foi? Não, eu digo, era para amistoso? Sim, um amistoso, se eu não me engano, na Ásia. Gabão, né? Era um amistoso desses realmente Mas sem... era para a Copa das Confederações também, tinha um... Mas é que são coisas que no futebol, hoje a Copa do Brasil pagando o que paga, com a relevância que ela tem, nós estarmos aqui discutindo se um jogador do Mas aí Internacional... entra aquele quesito que o presidente Fábio Koff, enquanto presidente do Clube dos 13, conseguiu minimamente manter, que era o entrosamento entre os clubes, o respeito entre os clubes, que hoje não tem. Não tem. Quem chega que se rale. Ué, o Melo, uma vez, o Grêmio estava com um problema na convocação do Kahneman e do Everton, o Melo disse, isso é problema do Grêmio. É assim, né? A banca paga e recebe. Como disse o Argel ontem. Depois da derrota do CSA para o Fortaleza, ele repetiu essa frase, a banca paga e recebe. Mas é verdade. Se o que ele usa sempre. O Melo disse isso num contexto, então agora vai valer no outro contexto. Se o Guerreiro conseguir ser desconvocado, maravilha. Entende? Aqui Mas o que me preocupa é o seguinte, o Gareca não teve em Porto Alegre e não falou com o Guerreiro? Como é que isso já não está definido? Precisou o Inter ir ao Peru para falar com a Federação Peruana se o Gareca vai visitar os jogadores que ele convoca e já conversou e já sabia? Eu estou achando muito estranho isso. Eu acho... Se o Gareca esteve em Porto Alegre conversando com o Guerreiro essa semana passada? Eu acho que as questões... Ou em São Paulo, sei lá. Ele pretende vir... Não, parece que até está discutindo com os dirigentes do Inter. A sensação que eu tenho é que isso é um jogo de empurra-empurra que interessa estrategicamente ao Peru. E eu acho que as questões contratuais vão dificultar muito a não convocação do jogador. Porque uma coisa é a seleção peruana, num mercado como o americano, para sua colônia não ter o Guerreiro. Eu acho que tem um impacto grande. É um dilema. Deixar o professor irritado agora, o Marcelo, depois eu vou te passar a bola. Se ele jogar a bola que ele jogou contra o Corinthians, não vai fazer falta. Olha, tu não foi o jogo, então. Eu fui, claro. Tu foi o jogo? Comentei o jogo. Ah, tu comentou o jogo? Isso, E tu acha que o Guerreiro não jogou nada? Jogou uma bolinha de sagu. Olha. Ele, o Sobis, o D'Alessandro. Olha aqui, vamos deixar uma coisa clara. Se o Guerreiro jogar sempre o que jogou contra o Corinthians... Inclusive ele evitou um gol do Sarrafiori no final. Ele evitou, porque isso acontece, isso é acidente. Se jogar sempre o que jogou contra o Corinthians, é o melhor, só confirma que hoje ele está, eu não vou nem discutir se ele está o melhor centroavante do Brasil. Ele jogou muito bem contra uma super zaga e principalmente
uma super Se você me deu uma retranca. chance de gol que ele, como camisa 9 de ofício, perdeu, eu me rendo à sua... Mas e quantas chances de gol o Internacional Não, mas é teve bastante, mas aí- contra uma das Mas então maiores... onde é que apareceu o jogo dele? Não, jogando... É jogo contra- por osmose, então jogando deve contra- ser em relação ao jogo que ele fez contra o Flamengo, contra Jogando o Palmeiras, contra- Nacional. Jogando contra uma das maiores retrancas que já teve no Beira-Rio. O Veranópolis ou São José vão jogar com o Grêmio, com o Internacional, botam 10 atrás da bola e fica um horror para jogar. Agora, tu convence um time com a qualidade do Corinthians a ficar os 10 atrás da bola, tu não entra. Tu não consegue entrar. E eu dou um exemplo do Grêmio. O Renato, com a autoridade que tem, quando o Grêmio jogou com o River lá em Buenos Aires, em 2018, o Renato simplesmente botou os 10 atrás da bola, porque ele tem autoridade, com a qualidade dos jogadores do Grêmio. Ganhou o jogo. Não, quantos chutes o River deu a gol? Chute de dentro da área. Zero. O River não teve uma chance de gol. Por quê? Porque se tu pega um time Ganhou o gol do grande... Michel de cabeça. O gol do Michel de cabeça no acidente, no escanteio. Podia ser 0-0. Mas o River, o grande River, não teve uma chance de gol sequer. Mas eu não vi essa bola do Guerreiro no último jogo. Mas eu- é que é difícil pra jogar botar contra o... Mas para mim a fotografia do Guerreiro, eu fui a Montevidéu e vi o jogo do Internacional atrás lá com toda a nossa torcida atrás do gol. Ele joga muito. Ele não fez nada em 47, 10, quase 50 minutos, mas quando a bola caiu nele aos 45 naquela posição, sabia Todo mundo que era sabia gol. era gol. Todo Era mundo sabia que era gol. Ali ele... Então, assim, um atacante desse quilate, eu acho que ele se justifica ficar quieto, mas na hora que é chamado... Não, ele vai fazer falta, ele é imprescindível. Não, e ele não fica quieto, ele vai, ele disputa e ele se movimenta. Ele não é um jogador estático. Não, eu só ele quis tem fazer uma uma belíssima figura. movimentação e um domínio de bola. Olha, é um belo Aliás, jogador. a jogada que ele fez lá no Cruzeiro, que ele formou o pivô que deu a melhor chance do Internacional no primeiro tempo, foi jogada dele cerebral. E a falta foi ele que bateu. E a falta foi ele que Foi ele que bateu. bateu. Ô Marcelame, o que o Grêmio espera amanhã desse Atlético Paranaense? O que você pode dizer para o torcedor do Grêmio, já que agora nós estamos vendo com frequência esse Atlético Paranaense? Que eu não acredito que vai vir com 3 atacantes. Eu acho que vai sacrificar o Cirino aí, vai colocar o outro Bruno. Sei, depende. Se jogou no confronto que ele teve contra o Boca, ele não jogou bem. Lá, né? Lá não, jogou muito mal. Pode ser que Perdeu em repita. casa. Perdeu em casa, mas ali já não merecia ter perdido, né? Perdeu um pênalti no último minuto e tal. É um jogo difícil, mas acho que o Grêmio tem todas as condições de passar. Você insistiria no André? Bate. Centroavante? É. Eu acho que o Grêmio não está bem nessa posição, né? E as contratações não foram boas, né? Não deram o resultado que a diretoria esperava. Eu acho que o melhor centroavante que o Grêmio pode ter é o Luan. Ainda. E o Viseu? Com toda a falta de explosão que o Luan tem, com todo o déficit físico que ele está mostrando, eu acho que ele é o melhor jogador que o Grêmio pode ter nessa posição ali hoje. Mas o treinador ver os treinos, né? A gente estou falando de longe, assim, pelo que se vê no jogo. Eu não tem porquê não dar uma chance e tentar fazer um esquema mais ou menos parecido com o que o Renato fez em 2016. E essa história de não ter um volante de ofício? Isso é uma coisa do treinador do Grêmio, né? Uma convicção dele. Eu gosto de volante, né? Eu acho que faz falta. Mas aí tem muita teoria, tem cara que gosta de volante que sabe jogar, outro que sabe marcar. Eu acho que faz falta pro Grêmio um volante estilo o China, o Dinho, um negócio assim. Mas assim com mais mobilidade, né? Alguma coisa. Mas falta um volantão no Grêmio, né? Mas- Tá fazendo falta para os outros correrem, né? Mas Também eu um quero pouquinho. fazer uma pergunta, Mar. Será que é convicção do treinador ou é o fato do Rômulo ter fracassado
e o Michel está sempre machucado? Eu acho que é convicção, né? Pelas contratações que o Grêmio faz, eu acho que o Grêmio tá tentando fazer um meio-campo mais móvel, né? Não é um troço mais estático. O Rômulo só está fazendo, ou está jogando no Grêmio o que ele jogou nos últimos anos. Ele não está fazendo nada diferente do que ele fez. Não sei, eu contrataria um centro médio, né? Mas a ideia... Fixo. Agora, por exemplo, os nomes que se ventilaram quando o Grêmio queria trazer isso, a tendência é continuar jogadores do mesmo tamanho e porte físico do Mateuzinho. Por exemplo, era o Otávio, aquele do Atlético Paraná. Todos jogadores pequenos e movediços. Eu vou dizer uma bobagem aqui. Não, vou fazer força, mas não vou dizer. Eu contrataria o Newton do CSA. O Já jogou Newton, 7 partidas. O Newton, isso o Fábio Koff tentou trazer quando ele foi eleito a última vez, em 2013. Não conseguiu. Ele está numa depressão lá, ele chorou outro dia. Não conseguiu. O Argel tirou ele começou a chorar. E o Argel teve que empurrar ele de volta para ele sentar no reservado. Tá, então não serve pro Grêmio, né? Não, mas vai ele... chorar, não. Não, mas ele... Não, mas ele é um cara... Eu acho que o Grêmio precisa de vigor ali na frente da zaga. Não, mas esse aí se impõe. Eu acho que ele já passou a época dele. Agora, eu acho ele ainda um cara... O Grêmio precisa de um jogador nessa posição, estilo Felipe Melo, Dourado, um cara assim que se impõe, quase como com um terceiro zagueiro. Uma troca do Dourado com o Luan você faria hoje? Eu não sou dirigente do Grêmio, não sei. Eu acho que... não sei. Eu acho que o Luan hoje deveria jogar amanhã como centroavante e esperar que ele volte, que eu acho muito difícil, a apresentar o futebol que ele já apresentou, né? Acho muito difícil ele conseguir repetir isso aí. Eu acho que se o Michel estivesse, em condições, ele seria titular do Grêmio. Não tenho nenhuma dúvida. Mas não, professor, é como eu falei, o Luan é muito difícil voltar ao futebol que ele apresentou alguns anos atrás. E o Michel, tu não pode exigir dele um jogador que está sempre machucado. Talvez eu tenha me expressado mal. O estilo? O que eu quis dizer é que eu acho que o Renato não está jogando com Maicon e Mateuzinho por uma convicção de jogar com... Mas aí é o seguinte, de vez o Grêmio contratar 400 atacantes, deveria contratar um centro médio a mais. Né? Eu acho que sim. O Grêmio contratou um Montoya para aquela função. Não, o Grêmio não. O Montoya eu acho que foi para substituir o Ramiro, né? Foi. Que até hoje não se ajeitou. Hoje ele bota o Alisson ali, que é a melhor opção que teve. E tá jogando mas bem, não, né? Tá jogando bem, mas o meio-campo não... Porque tu acabou de falar no início do programa que o Kahneman já não é mais aquele jogador que foi há algum tempo atrás. Evidente, não tem a proteção que tinha. Não tá jogando bem. Uma coisa é tu jogar com o Ramiro, ou com outro jogador de contenção naquele lado. Outra coisa é tu jogar com o Alisson. O time fica bem mais aberto. Aí o zagueiro sai, leva a janela, toca, essas coisas. E além disso, o Mateuzinho, que é bom jogador, por favor, mas é muito leve. É muito leve. Não tem o Grêmio, o estilo do Grêmio hoje é um estilo muito mais leve do que o do Internacional. Norton, o que faz um conselho a dar... É claro, o conselho é um clube a ter 187 sugestões de mudança de estatuto. É que eu acho que... Aí é o sócio que também pode... Sim, pode ser através dos movimentos políticos, o sócio na sua plenitude tem essa possibilidade, mas é que tem que ficar uma questão clara, importante aí. Muitas são do mesmo tema, né? São variáveis, elas são 187, mas muitas, por exemplo, cláusula de barreiras para o Conselho Deliberativo do Internacional. Essa possivelmente tenha várias sugestões de mudança. Tempo do Conselho de Gestão, também várias possibilidades, ou seja, a comissão agora encarregada, hoje está terminando o prazo para que se apresentem emendas a essas mudanças previstas, ela vai reunir todas e vai levar, a partir de estudos, né, técnicos e também jurídicos, aquelas para a análise definitiva do Conselho Deliberativo. Tem algumas surpreendentes, assim, esdrúxulas? Não. Do material que eu li, que até esclareço aí aos sócios do Esporte Clube Internacional, está no site para que qualquer sócio, qualquer colorado vá lá e acesse e veja o que está sendo discutido, né? Isso é muito importante para
o futuro do clube, né? Se fala, parece coisas que estão distantes da vida, né? Todo mundo num clube de futebol é interessado pelo jogador, aqui estamos discutindo funções e coisas, mas a vida do clube segue e o futuro do Internacional está sendo rediscutido e redimensionado nessa mudança estatutária. Isso é de quanto em quanto tempo que é feito? Não é uma regra que seja modificada, ela surge na medida em que as coisas têm uma necessidade da história, da mudança da própria vida do clube. Acho né? que 3 anos vai passar, né? O clube passa a ter uma dinâmica, né, Rec? E hoje o clube tem que estar adequado ao mundo moderno, em que as coisas mudam muito mais rapidamente. Então, às vezes, uma necessidade que não tinha há alguns anos passa a ter a partir de agora. E isso tudo o clube tem que estar organizado, preparado e ligado nessa realidade. Então, as mudanças passam por isso, né? Coisas que são discussões sobre cláusula de barreira para o Conselho Deliberativo. Uns entendem que a cláusula é muito alta, que acaba não permitindo que pessoas individualmente entrem. Enfim, tem várias questões. Tu falasse há pouco da questão do tempo do Conselho de Gestão. Essa também é uma questão polêmica, porque a gente parte do pressuposto 3 anos para uma gestão boa, é uma maravilha, mas se a gente eventualmente, futuramente ou infelizmente tem uma gestão com problemas, 3 anos pode ser um longo tempo para um clube, né? Nossa. Então, assim, são discussões que realmente precisam um aprofundamento e elas têm que ter esse caráter todo de recebimento, análise, uma discussão muito pontual no Conselho Deliberativo, porque não há consenso, é difícil se encontrar. E vai ser no voto, né? Depois aí o Conselho, a partir do que for encaminhado e com os representantes dos sócios, decide um futuro visando o que for melhor para o clube, né? Em vários momentos a atuação é nesse sentido, né? Tu não vai perguntar, vou eu? Não, mas eu sei para o senhor, é claro, eu não sou um ladrão de ideias. Não, mas eu podia perguntar. Não, é que não dá para deixar de perguntar, porque o REC disse, e eu digo sempre que eu não acredito, que já está aprovado, o REC não disse que agora, que já está aprovado, que o clube não pode gastar mais de 10% do seu orçamento com a base. Foi o REC que disse. Mas não. Está lá escrito. Não, agora fizeram um novo pedido lá para que seja 10 para cima, uma coisa assim. Não, mas é de 4 a 10. O que sempre se discutiu no Conselho, na apresentação de contas, e é tema de muita discussão dentro do Conselho, é o investimento na base. Não há dúvida. E aí nós vamos entrar em mais um daqueles pontos polêmicos. Quanto se deve investir na base? O Internacional investe o necessário na base ou não investe? Enfim, mas o que se tem é um valor mínimo ou considerado básico de 10%. Opa! Pois é, o REC diz que não. Mas é mínimo ou máximo? Mas é um valor de 10%. De 10%. É que o REC diz que é máximo. A partir de 10%. Não, o REC diz... Aí é o mínimo. Não, aí tá ótimo. A partir é o mínimo. Eu acho a partir ótimo. de 10%. Mas não é isso que aí tem, eu não estaria perguntando. Não, se fosse a partir de 10%, não tinha uma discussão. E pode gastar mais, bom, isso tem no orçamento do Brasil. Sim. Tem que ser 12% o REC está buscando lá para me contrapor. Não, mas não é, está aqui. A resposta do Miola, eu perguntei isso no programa. É 10%, não é de acreditar mesmo. Por isso, acho que o professor insiste tanto. É uma vergonha. Não, é que eu acho... Foi ele que propôs lá atrás. E passou de 4 a 10. Tá aqui. Bom, é que a ideia era... Mas vem cá, nós estamos aqui com 10%. Com conselheiro da comissão... Não, veja bem, eu só deixo esclarecer aqui. Eu não sou da comissão que está promovendo a mudança estatutária. Eu sou jornalista e faço parte, estou ajudando lá o presidente a comissão. Eu quero divulgar. dizer que tu não é um Enio Kaufmann que aparece aqui para dar opinião. Professor, eu também acho que às vezes um conselheiro... Quer saber qual é a proposição de alteração? É a seguinte, ó. O orçamento anual preferencialmente destacará as receitas e despesas atinentes à vice-presidência de futebol. Parágrafo 1º. No orçamento anual será destacada a previsão de receita e despesas
das categorias de base, no mínimo de 10% do montante orçado para o exercício. Esse, se passar, vai ser o novo teor. Mas vai passar. Não, vai mas passar. aí tem toda a lógica e já temos um voto aqui. Sim, já conseguimos um voto para isso. Sim. O que me assustou Pois não. foi, desculpe se Não, interromper, foi a não. informação do REC Sim. de que havia um máximo. Isso é tão absurdo. Não. Quer dizer, não. tu imagina... O conselheiro Miola, eu acho que atualmente ele não é conselheiro. Não eu é. reconheço que ele sempre foi um conselheiro que brigou muito, discutiu muito sobre a questão do investimento na base. Ele tem conhecimento, talvez por se dedicar, e reconheço essa questão, né, nesse ponto. Agora, nunca houve um teto nos 10%. É isso. Nunca houve seria um tão teto. absurdo. Então vou ler agora a proposta que está vigindo. No orçamento, o orçamento anual, preferencialmente está... Isso aqui já voltou aqui para o texto antigo. Para aí que já... Vou ler o que está vigiando atualmente. Diz que o Maurício está fazendo falta. Pode Não. confessar. Isso aqui quem tem é o conteúdo de Luiz Carlos Reck, não é do Maurício. O orçamento, até vou procurar aqui o texto total, mas não tem problema. É de 4 a 10. Não. Isso aí eu discuto há 4 anos. Não, então é quase uma coisa de papagaio. Não, é como se no orçamento do Estado dissesse não pode gastar mais do que X% com educação. Não existe isso. É um equívoco, pode ter havido um engano e que agora vai ser corrigido, eu fico muito contente. Texto vigente. Quando eu abri aqui, eu troquei. O orçamento anual, professor... No orçamento anual será destacada a previsão de receitas e despesas entre 4% e 10% do montante orçado para o exercício e o limitador de despesa em até 80% da receita bruta do departamento de futebol. Propõe-se que o texto altere-se para a seguinte redação. O orçamento anual, preferencialmente, No orçamento anual será destacada a previsão de receitas e despesas das categorias de base de no mínimo 10%. Ótimo. Agora está escrito. Ótimo. Está 4 aqui, ó. Tá bom, então vamos corrigir. Eu só Em 20 queria... de dezembro de 2018, Eu só queria, para até fechar talvez esse assunto, mas eu só queria dizer o seguinte, eu acho que nenhum conselheiro do Internacional, dos que eu convivo, faria qualquer cobrança se algum dirigente investisse mais de 10%, entende? Porque há um consenso de que a base dos clubes brasileiros e do Internacional... Não temos que menos investe. Mas isso mais do que uma questão de número, é uma questão de política de investimento. Entendeu? Sim. E é isso que eu quis dizer para ti. Eu não tô aqui dizendo que se tivesse um presidente do Internacional que tivesse investido 15%, 20%, 30%, não haveria problema em um conselho criar empecilho porque há uma lei, um númerozinho. O que eu quero dizer é que, às vezes, como diz o professor, as coisas têm que se sobrepor a isso. Porque a base do Internacional, e nós lá, eu sou do Convergência Colorado, eu tenho vários integrantes do Convergência que fazem parte, se dedicam à base do Internacional, ela é nossa, sempre foi. É o passado, é o presente, o futuro internacional é a base. Sabe o que se... É a base. Sabe o que se quer atrelar? E eu acho que isso seria mais ainda, Omar, professor, e Norton, a proporcionalidade de quanto entra e quanto já vai direto à base. Sim. Vendeu o Everton por 50 milhões. Já é certo que vai X para investir na construção de Eldorado, que não sei o quê. O TT, quando saiu do Grêmio, disse que era uma vergonha o CT de Eldorado, que ele esperava que com o dinheiro que arrecadaram dele se construísse um novo centro de treinamento, que é a base de tudo. É que, infelizmente, só para os clubes, nós, o Internacional, ainda não conseguiu chegar nesse estágio que consiga reverter, né, o valor recebido por um jogador em investimento na base, porque tem várias situações econômicas que se tem que correr atrás, né? Omar, e as mudanças no Não, Grêmio? é o seguinte, deixa eu só falar nesse assunto. Não adianta absolutamente nada tu botar um número aí, 10, 20, 80%, se a política do futebol não estiver de acordo com isso aí. Não adianta tu botar 10%, 15%, quando o teu diretor de futebol contrata 20 caras e não revela nenhum.
Nós temos um monte de exemplo aí. Mas de, eu dos acho times. que ajuda, Então, eu acho que não resolve, tu tem razão. Não resolve. Não Por exemplo, resolve. O Internacional... Mas se tiver um mínimo de 10%, o professor tem razão. Só um pouquinho, pode ser que melhore, porque o jogador vai ficar tão... Claro, vai ter tanta gente boa lá gente. embaixo, que tu é obrigado a parar de contratar. Isso. Né? E vai ter que botar os guri para jogar. Porque a política do Internacional, por exemplo, é de contratar. A rodo. A rodo. A rodo. O Internacional há anos contrata e contrata. Hoje está com um time aí. O Grêmio também contrata. O Grêmio, esse ano é equivalente. o Grêmio também contrata. Se tu pegar os dois times titulares, tanto de Grêmio e de Internacional, o Grêmio tem mais. Mas não é significativo. Não é uma grande diferença. Quantos titulares oriundos da categoria de base tem o Internacional? O Internacional tem 2 e o Grêmio 3. E o Grêmio tem são os 3 três? também. Não, se a gente Quem são forçar os a três? barra, se a gente forçar a barra, Quem são? Moledo, Rodrigo Dourado Pô, mas... e... Bom, se tu considerar o Sobis... Não, tem o Sobis e tem o Nonato. Tem o Nonato. E tem o lateral, que agora já não é mais titular, já foi vendido. Tinha 3 que... Eu disse forçando a barra. Mas forçando, mas tu tá forçando mesmo. Forçando a barra, já estão velhos. É titular do Inter. E o Grêmio? O Grêmio é por aí, cara. O Grêmio tem O Grêmio tem o dois, Matheus e o três. Jean-Pierre. E o Everton. Não, e o Everton. E o Everton. Três. Três. É que o Everton a gente já acha que já foi. O Grêmio na categoria de base não. e o Inter, que horror. Não, os dois equivalente, são não. contratadores. O Grêmio, Então, o Grêmio assim, e o Atlético Paranaense, que jogam amanhã, venderam nos últimos 3 anos 45 milhões de euros. Não. Tudo bem, Reca. Só tô dizendo o seguinte. Mais. Só tô dizendo o seguinte. Se tu botar... O Flamengo vendeu um Não, por 450. O Flamengo eu vou ver. vendeu um por 45 milhões. Não, eu tô equivocado, é um outro número. Eu acho que é 450 milhões de reais. Eu tenho o número aqui. Embora o Maurício faça falta mesmo, mas para buscar algumas matérias. Não, mas aquela ali eu tinha certeza que o que eu quero dizer é que o Omar tem razão. O que se precisa é investir na categoria de base e ter uma política de futebol de dar a oportunidade. Exatamente. Agora, Exatamente. eu acho que isso é uma maneira do conselho resguardar o clube. No momento que tu faz algumas diretrizes... Não, mas eu acho, por exemplo, pelo que vocês estão falando aí, é obrigação do Conselheiro Internacional botar o máximo que puder de investimento nas categorias de base. Sim, então, né? Eu acho, na minha opinião, tem cara que não vale para outros. Mas da mesma tem maneira... que usar isso. Tem que né? usar. Tudo Senão... bem. É o segundo passo. Da mesma maneira, quando o Conselho decide que o balanço do clube tem que ser público, que tem que ter transparência, e isso é uma decisão de clube. Ah, mas não adianta ter transparência porque ninguém olha. Isso é uma segunda... Agora, se não tiver transparência, é certo que ninguém vai olhar. É que assim, Enio, só um exemplo, por exemplo, time de aspirante. Quanto se investe num time de aspirante que é polêmico? Eu não vou aqui entrar se é correto ter aspirante ou não. Mas se tu considerar que aspirante pode ser considerado base, tu pode gastar muito desses 10% num time de aspirantes que pode ser discutível o aproveitamento de aspirantes. Tudo bem. Né? Então, assim, o que eu acho que paralelo a um investimento e a uma diretriz estatutária é política de futebol para a categoria de base. Com um treinador que veja isso, com comando de futebol que veja isso. Mas isso tudo é política de futebol. É política de futebol. Tem que ter a política de Os futebol. meus sócios vão, se algum deles estiver vendo, vai morrer de rir, porque eu brincava sempre nas assembleias do Unificado que eu dizia, não é nenhuma coisa nem outra, Então, tem que investir na categoria de base e dar oportunidade. Perfeito. Agora, é claro que quando tu está num ciclo de grandes vitórias, como o Grêmio teve nos últimos 3 anos, é mais fácil, é muito mais fácil dar oportunidade a um jovem do que quando tu está lá, voltando da Série B, uma Série B onde o Inter não foi bem, sabe? Vem cá, não vamos esquecer que o Internacional subiu sem ganhar a Série B. Ou quando, tu vê, o São Paulo, por exemplo, estava numa crise medonha, levantou, porque botou um monte de guri e agora está contratando
Um monte de velho. De novo. Né? Gozado, nós estamos Pela parecendo pressão. assim, o que nós contratamos de ex-jogador em atividade é uma festa. Né? Então o São Paulo levantou com os guri, Salvou e a agora, pátria. salvou e agora está recheando o time com cabeça coroada de novo. Depois não vai pagar um preço. Né? Então, tudo é política de futebol, cada um tem a sua. O Internacional, na dela, hoje está um time bem competitivo em matéria de futebol sul-americano, bem competitivo, por sinal. Mas eu acho muito pouco, né? Todos nós que acompanhamos futebol, e eu que tenho alguns grupos, a gente sempre vê na base a salvação da lavoura, usando uma expressão. E sempre se espera daquele jogador que aparece o novo craque. E eu acho que se deve aproveitar mais essa relação da expectativa com a realidade. Eu acho que os clubes e o futebol brasileiro precisa disso, enquanto não mudar essa lógica de conseguir manter jogadores aqui, apostar cada vez mais na base. Eu acho que tem que apostar cada vez mais. Com critério, com ousadia, com esquema tático, né? De todos jogando da mesma base, forma. O Rex já ouviu isso. Apostar na base é que nem quando tem eleição. Sim. E a gente vira e diz, o senhor candidato Omar, qual é a sua plataforma? Saúde, transporte e educação. Eu sou a favor da melhoria dos transportes, eu sou a favor da melhoria da educação. Segurança, os três. Na verdade não é transporte, é segurança, saúde e educação. Exatamente. Sabe? Quer dizer, isso é o óbvio do óbvio, sabe? Lançar o jovem, o problema é aparecer o jovem, é conseguir que o jovem se firme. É difícil. Claro que Olha, Claro que o Grêmio tem hoje um jogador que é titular do Grêmio e que eu acho que é um dos problemas do time do Grêmio. Quem é? Que é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre lembra muito, muito o Ganso, que é um jogador extraordinário com a bola no pé, mas quando não tem a bola, o time fica com a menos. Ele sequer cerca, ele olha os outros jogarem. E o Ganso, que a gente se lembra, em 2010, a ordem era Ganso e Neymar. Lembra os que deveriam ser convocados pelo Dunga e coisa? Ali é o seguinte, professor, o Jean-Pierre eu acho ele muito bom jogador. Eu também. Tecnicamente Sim. Agora, ele rende muito mais quando ele tem o Everton para ele lançar, né? Sim. Se ele não tem a velocidade do Everton ou do PP, fica muito complicado para ele jogar. Jogado com o Everton. Mas nem sempre, né? Quando o Everton não tá nesse time misto... Mas ele também não joga no time misto. Às vezes joga. Ele joga... Depois da Copa, ele é titular. Eu acho que ele pode fazer... Por exemplo, ele lembra o Ganso, ele lembra esse tipo de jogador, Ademir da Guia, os jogadores mais clássicos, assim, né? Ele tem um bom arremate, quer dizer... Eu acho que tudo é função do treinador achar a posição dele ali, né? Aproveitar, mas tu vê o Ganso... O Ganso é ex-jogador, né? Mas ele teve uma carreira lamentável pelo potencial que tinha. É outra coisa que nós estávamos falando agora. O futebol brasileiro está virado em promessa de jogadores. Quando o cara desponta e vai embora e fica... E é o jogador que a gente traz de fora. Quando não serve mais na Europa, não traz para cá. Como é que você vê, Marcelo, esse movimento aí de juntar todos os grupos políticos? Nós já falamos sobre isso. Porque agora é meio que definitivo. Eu né? não sou muito... O Antônio Vicente Martins largou do Grêmio Independente porque não concordou e tal, mas os grupos ontem fecharam, são 16. Eu não participo da política do Grêmio. 16, 17, Eu não participo da política do Grêmio, então eu gosto mais de ver futebol. Não sou muito chegado nisso aí. Eu sei que vai ter eleição esse ano, né? E vai ter uma chapa... Única? Não sei se chegar aí, o Rex sabe. É só a chapa única ou não? Vai ter outra chapa? Não, se quiserem concorrer os outros, mas em princípio todos fecharam questão, né? Todos os grupos? Todos os grupos. Então tá resolvido. Mas tu acha isso certo? Não acho certo, porque eu acho que tem que ter oposição, tem que ter uma oposição forte até para oxigenar, né, a política do clube.
Vamos fazer o seguinte, Acho que todos os meus amigos estão nesse chapão, hein? Sabe que era 450 milhões mesmo que arrecadaram o Grêmio e Atlético Paranaense. Porque só em 2 jogadores o Grêmio arrecadou 200. Por isso que eu estava rindo quando o Norton dizia que não tem uma data fixa, não tem uma periodicidade determinada para mexer no estatuto. Eu estava sorrindo aqui porque eu pensei cá comigo, na verdade se mexe no estatuto quando a gente está precisando mexer. O Grêmio mexeu no estatuto para o presidente Romildo ganhar mais 3 anos agora. E aí aproveitou e fez outras emendas. Não, mas por quê? Porque está num ciclo virtuoso, o Romildo ganha e tal, ou quando não ganha, vai bem e coisa, e aí, bom. Professor, eu até não quero criar mais polêmica sobre esse negócio dos 4 a 10%, porque eu já discuti N vezes aqui. Estou dizendo que, olha, no mínimo 30 vezes. Mas só para ficar foi bem claro. um engano que vai ser corrigido. Pronto. Não, e aqui, ó, alteraram o projeto de uma forma anti-estatutária e inseriram algo que não existia, inclusão no estatuto, no investimento mínimo de 4 e máximo de 10. Porque a proposição era 10%. E aí o que passou foi uma coisa que não era nem proposta. Tá bom, mas de 4 a 10. É mais esdrúxulo ainda do que foi. Erraram e vai ser corrigido agora. Deu, pronto. Errar acontece. Não vai querer ser cobrado por um negócio desse. O cara erra pênalti. Mas é que o que eles alegavam na época era um negócio meio cabreiro, assim. Que se exploda as divisões de base, nós temos que ganhar um título a qualquer preço. Meio assim. Mas isso é política de futebol, Rec. Isso não precisa estar no estatuto. Hoje o Internacional está fazendo, inclusive, né, até com a double pass, e mudou toda a estrutura de base, né, várias mudanças, até em virtude de uma necessidade que foi avaliada internamente que a base precisaria dar uma resposta até maior do que já vem dando e que vinha dando, e obviamente o Internacional teve como clube um processo em que vários setores começaram a enfrentar dificuldades e a base não foi diferente. Então, assim, é uma circunstância histórica, né? O fato lá de ter perdido na Copa São Paulo desencadeou uma mudança gigante foi sorte, de fato. Né? Na mudança da categoria de base, e agora está se reestruturando porque, sim, eu acho que há um entendimento do clube que o clube precisa voltar a revelar talentos, jogadores que cheguem na condição de titular ou na condição de time de cima e que também, sem nenhum tipo de rodeio aqui, precisa gerar dinheiro para o clube. O Internacional vendeu o lateral esquerdo e poderia ter vendido algum outro jogador se tivesse já preparado alguém, né? Porque essa é a realidade. Mas daí o Inter tem o Eric. Daí a tua resposta. Daí a tua resposta, Omar. Aí o Inter tem o Eric e busca o Natanael. Não é o Norton, mas é assim, a gente já olha a categoria de base, não como algo para nós fazer um grande time, mas como algo, e por favor, não é tu, Norton. Não, mas Enio, todo mundo aqui é uma realidade. Mas, Enio, é que assim, quem não vê isso hoje está fora, infelizmente. Mas o que eu quero dizer é que isto é que nos apequena. E eu digo para ti, eu digo isso com dor. Eu não tenho nenhum prazer e nenhum tipo de vontade em dizer isso, mas a gente vive essa realidade. E o Rec fica brabo comigo. Vive essa quando realidade. Eu digo, nós somos pobres. Pobres. Só joga no Grêmio e no Internacional quem os ricos não querem. É assim. É triste, mas é verdadeiro. É mais ou menos verdadeiro, porque o Luan ganha 1 milhão por mês, o Tardelli ganha 1 milhão por mês, o Kahneman ganha 700 pau por mês, o Jeromel ganha 700 pau por mês. Como é que não jogam no Grêmio Internacional esses medalhões? Não, eu não ouvi o argumento contra o que eu disse. Jogam em qualquer lugar onde pague. Um momentinho. E não vejo tanta pobreza assim. Não, Rec. Um time que arrecada 300 milhões em poucos tempos, como o Grêmio. O que eu disse foi que o Luan só está no Grêmio ganhando 1 milhão por mês porque não tem nenhuma proposta
da Inglaterra, da França, da Aí sim. Itália, da Alemanha. Exatamente isso. Só por isso. Ou não chegaram no preço. O Grêmio chegou no... REC, eu acompanho, não REC, querem, eu cara. acompanho Não muito querem. o O que eles querem, eles compram, REC. por uma questão Desculpe, Norton. Claro. Eles deram 45 milhões de euros por um menino que nunca tinha jogado nos profissionais. Aí sabe o que eles fizeram? Eles viraram a cabeça para o lado e disseram, ali tem outro. Esse era no Flamengo, o outro era no Santos. Mais 45 milhões de euros. E tu quer me dizer que eles não chegaram no valor do Grêmio? Não chegaram porque acham que não vale. Não teve nenhuma proposta de 45 milhões de euros pro Grêmio, fora a parte dos outros, pelo Everton, porque os que têm o dinheiro não acham que vale. É só por isso. Não, mas é que tem muita piada também em cima disso, né? Essa de que o Grêmio diz que só venderia pela multa, que o Grêmio é o novo Ajax, que não sei o quê. Eu ia começar a comentar sobre o Ajax. Eu achei isso engraçado, porque logo em seguida veio, eu fiz a análise, tinha surgido uma proposta da China de 45 e o Grêmio teria pedido 60. Então já muda o teor. Como é que o Grêmio aceitaria só os 80? Então, eu concordo com o senhor. Se chegar no dinheiro, leva. Mas o que eu quero dizer é que nós já não somos mais tão pobres assim. Não, no sul não, do país, não. pagando 1 milhão por mês. Que E o não. Tardelli escolheu o Grêmio porque o Renato é bonito? Porque o Grêmio ganha título? Não, porque o Grêmio pagou mais que os outros. Mas, Rec, ninguém diz que o Grêmio Internacional não pagam. Eu só disse que, apesar do Grêmio Internacional pagarem... Eu já não vejo tanta pobreza. O que eu ninguém- contesto é a sua frase, que nós somos pobres. Rec, nós somos pobres porque nós Grêmio podia ter ganhado do Real Madrid. Nós estamos loucos para vender, Rec. Nós estamos loucos para vender. O Norton inconscientemente disse isso. Não, conscientemente, e professor. todo Com mundo- uma consciência com dor, mas Não, mas disse conscientemente. a gente tem que fazer jogador na base para vender. É isso. É isso que o Omar lamentava antes. A gente faz Que jogador... tem uma distância, tem. A gente- Que é? não, e a gente quê? faz jogador Daqui na pra base Europa. para vender. Não existe, né, Rec? Por exemplo, o Grêmio e Real Madrid, tu viu a diferença do futebol da Europa pro futebol da América do Sul. O Flamengo tá O muito Grêmio distante fez desses das caras. tripas coração. Quê? Muito. O Flamengo já tá. Tu Foi lá sei, pra indo buscar o Balotelli. uma coisa tu tem que saber, o dinheiro que se gasta. O Balotelli, 3 milhões por mês. o Balotelli tá jogando aonde, Rec? Tá parado. Mas o Flamengo foi lá e tirou ele do Real Madrid, né? Não, mas o Flamengo já buscou outros na Europa. Aí buscou o que- Gabigol. Que estavam bem lá. Foi. Everton Estavam muito Ribeiro. bem. Isso, estavam muito bem lá. Diego. Isso, estavam super bem. Goleiro. Rec, Nós temos que nos tu tá acostumar. rindo, Rec. Nós temos que nos É acostumar um com- polemista, O né? futebol brasileiro tem que se e da América do Sul tem que se acostumar com uma realidade que existe desde a Lei Bosman. Nós somos exportadores de futuros jogadores promissores e nós importamos esses jogadores. É isso. E isso depois se reverte quando tem um Mundial de Clubes, aí não se surpreende, porque os times da América do Sul, da maioria das vezes, não estão nem conseguindo para a final, porque o nosso futebol aqui é de terceira linha. Essa que é a verdade. Quarta linha. A frase não é minha, é do Silas. Do Silas. Do Silas. Eu faço terceira Quarta linha. não, sabe como é que ele definiu? Primeira linha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha. Segunda linha, o resto da Europa. Lá, Ucrânia, Rússia, blá, blá, blá. Terceira linha, China, Japão, Oriente Médio. Eu acho que a nossa é na terceira, porque eu acho que nós conseguimos ganhar deles, mas não se surpreende, né? É um parto de burro para ganhar dos times da África. Se fizer eu também discordo um pouco dessa linha. Eu acho que a gente está ali, terceira, segunda linha, mas nós temos uma mentalidade hoje exportadora. Não, talvez... É a mentalidade de sair, né? Eu posso ter me expressado O Inter mal. podia segurar o Iago ou não? Quando eu falo em segunda linha ou terceira linha, eu quero dizer que o Shakhtar vem aqui e busca quem quiser. Essa é a segunda linha. Então, se o Shakhtar e o Ajax busca Dinamo, o Ajax, mas o outro lá da Rússia, o Spartak, se eles buscam quem quiser, essa é a segunda linha. É nesse sentido. Os times da China e Então, do o senhor não Japão, concorda com a tese que o Grêmio é o novo Ajax? O Grêmio é que bota preço e tal?
Um time que chegou num patamar. Tu tá fazendo um esforço É, tão tá- grande. tu tá pra sendo não- Não, debochado. eu só queria comentar sobre o Ajax. Eu ouvi. Eu Eu vi mais de um prefixo. Mas eu ouvi Rec. da minha mãe que eu sou o filho mais lindo dela. Rec, E aí, tu falaste do Ajax, eu sou um fã, um seguidor do Ajax. Eu torço pelo Ajax, até hoje eu vi o jogo deles contra o PAOK. Só porque ganhou do Grêmio, né? Não tem nada a ver. Eu sou fã do futebol holandês, admiro o Cruyff, tem Laranja Mecânica, não tem nada a ver com 1995. O Ajax tem um orçamento... Mas aumentou esse amor. Não, o Ajax tem um orçamento de 450 milhões. Foi semifinalista da Liga dos O Campeões. Grêmio é 300 e pouco já. Foi semifinalista. 450 milhões de E euros. ele vendeu agora os destaques todos. De Ligt, zagueiro, foi para a Juventus. De Jong foi para o Barcelona. Sean, que é dinamarquês, também saiu, foi para um time da Itália, Cagliari. Ou seja, é uma realidade que a própria Europa, essa segunda linha, vive. Claro. E se tu falar do Ajax, é um time que é considerado uma lenda para o futebol. Então, assim, nós nos colocarmos aqui como alguém que possa hoje competir com aqueles gigantes, é impossível. É, isso que eu te falei. Com essa lei Bosman aí, os times tradicionalistas, como Ajax, Benfica, não sei o quê, ficaram a reboque de outros times. O Ajax, por exemplo, que ele está falando, foi campeão europeu 7-2, 7-3, 7-4, Isso, tetracampeão 9-5. europeu. Tetracampeão europeu. E hoje é um time que vai revelar jogador, Vai. fez uma coisa. Era surpresa. Pô, o Ajax chegou na final. O Ajax, se tu falasse isso há 20 anos atrás, era uma sempre. coisa normal. Era era normal. óbvio. Né? Vendeu todos os jogadores. Aumentou a distância. E como é que tu acha que vai acontecer com os times daqui que estão abaixo ainda, recebem menos que o Ajax? Tu vai pegar ex-jogador que eles não querem. Olha o Flamengo aí, cara. O Flamengo gastando uma fortuna por um jogador que tu não escuta há 3, 4 anos. Tá trazendo aí o cara É a uma peso de trouxe ouro. Rafinha, trouxe Felipe Luiz. Pois é. Felipe Luiz é titular da seleção brasileira. Quantos anos tem o Rafinha? 33. Que idade Mas o tem Felipe Luiz também está nessa faixa. Também. 35. Então, veio ganhar cara. dinheiro aqui, né? É, mas esses Agora, para fatos América não do encaixam. Sul, para América do Sul, dá. E eu vou dar um exemplo aqui do nosso time. Parece que eu só estou metendo pau em quem contrata. Tu acha que num time da superpotência da Europa, o Maicon ou o D'Alessandro jogam? Mas não pega nem segundo time, rapaz. Já voltamos. Já voltamos. É isso aí. Grêmio teve negado o pedido por adiamento da partida contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O jogo está marcado para o dia 24 deste mês. O presidente Romildo concedeu entrevista coletiva hoje, convocou a torcida do Grêmio pedindo prioritariamente uma postura de apoio. Romildo ainda declarou que recebeu diversas sondagens por Everton e que acredita que uma proposta oficial vai chegar. Tricolor recebe o Atlético amanhã, 9h30 da noite, na Arena. Tardelli está à disposição, mas deve ficar no banco. A tendência é pela permanência de André, Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. O time do Grêmio, expectativa caiu para 42 mil espectadores. Inter anunciou hoje oficialmente a contratação do volante Bruno Silva, sonho do professor Enio Kaufmann. O jogador não pode atuar na Copa do Brasil e ficará à disposição somente numa possível semifinal de Libertadores e no Brasileirão. Colorado volta a campo no sábado novamente pelo Campeonato Brasileiro, mas contra o Fortaleza fora de casa. Sobis e Nico Lopes disputam vaga contra o Flamengo. E quem atuar no sábado deve ficar no banco na Libertadores. Diga, professor. Hoje a imprensa informou que pode ser feita duas trocas para as quartas de final, Rec. Do que? Da Do- Libertadores. na Ele é inscrição cotado, da o Bruno Silva, para Libertadores. começar o jogo do Flamengo. Ah, sim? Sim. Mas isso não é semifinal. Eu li errado, não, está escrito errado, mas eu sabia que, tanto é que... Claro, Por isso que a o Bruno contratação Silva- é boa. exato. Por isso que... Olha aqui, ó. Se tu pensar na contratação Pontual. pura e simples, é uma estupidez. Tu trazer um jogador de 33 anos, mais um para barrar a gorizada. Agora olha do outro lado. O Internacional está nas quartas de final da Libertadores Sim, 3 volantes. e na
com metade do caminho para final eu fiz da leitura dinâmica aqui, acelerei, porque isso aí nós estamos discutindo desde cedo. O Bruno Silva foi contratado para reforçar na Libertadores. Ele não pode jogar, é Copa do Brasil. Tá só. bem? Não, mas o que eu estou dizendo, Rec, é que por isto, uma contratação até o final do ano é uma ótima contratação. Não, foi o que eu defendi hoje. Sim. Pela manhã. Se por 3 meses o Internacional. Exatamente. Setembro, outubro, fim de novembro, fim de setembro, fim de outubro, 3 meses e meio, 4 meses. Isso, pronto. Então, isso é uma boa contratação. Agora, contratou o Bruno Silva por um contrato de 4 anos. Para um pouquinho, vai ser burro assim. O Grêmio contratou o Christian para quebrar um galho. O cara do Marcelão. Ele estava lá de Vardy no Corinthians, lá de Valde. Aquilo ali não. Tem explicação. Então, eu acho que neste caso a direção internacional agiu bem, até porque tem um rapaz que o Internacional contratou no início do ano e que se machucou na apresentação quase. O Galdesani. Galdesani. Então, ele não é opção. Então, tu não vai pegar um jogo como contra o Flamengo ou contra o Cruzeiro. Mas aí entra uma discussão. E se ele jogar no lugar do Nonato? Não, mas Não, peraí. não. Ele joga. Esse cara ele jogou muito bem no Botafogo. Só. Depois no Fluminense, no Cruzeiro, ele não foi tão foi bem. não Ele foi toma mal. meio cartão amarelo por partida. As melhores atuações deles é sempre pelo lado direito. Do lado direito. Mas Agora, se vai botar o cara no lado esquerdo... Mas e mesmo que ele jogue no lugar do Nonato, isso é uma opção do treinador do Internacional. O que eu acho que foi bem feito é tu chegar na semifinal da Copa do Brasil, na quarta de final da Libertadores, tu tá com 2 meio-campistas machucados, tu traz um meio-campista experiente. 3. Quem é o terceiro? Lindoso, pode não jogar. O Dourado. Não, o Lindoso vai jogar. Mas é uma preocupação. Mas é uma preocupação. Mas então, mais um motivo, tu só reforça. Claro. Então, contrataram muito bem. Foi pontual. Bom, a direção do Inter segue preocupada com essa possibilidade aí de não poder contar com o Paulo Guerreiro no jogo de volta da semifinal e na partida de ida da final da Copa do Brasil. Guerreiro ainda não conversou, mas vai solicitar a liberação junto ao técnico Ricardo Gareca. Eu acho que eles já conversaram. Depois que inventaram o telefone celular, mas ainda não tem uma definição. Acho que o Gareca está pensando, porque tem todo o envolvimento de um país, envolvimento de contrato, né? Porque senão... De novo, circulou uma informação de que neste contrato específico da seleção peruana não havia a obrigatoriedade da presença do Guerreiro. Bom, Não sei se é verdadeiro, mas circulou isso na imprensa. E hoje o Rodrigo Caetano até entrevista coletiva já deu lá, falando dessa negativa da Federação Peruana de Futebol. Vamos ver o recado do Luiz sobre as melhores panelas do mundo. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim? Do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. E a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber
todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 40 03 42 20. 40 03 42 20. Você vai dar só um toquezinho e a Freeze Gold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 40 03 42 20. 4003 4220, vá ligando para obter as melhores panelas do mundo. Já voltamos. Oito horas, 8 minutos, nosso Cadeira Cativa até as 8h30 da noite, debatendo as questões do futebol. Que chance tem o Atlético Paranaense, Norton, você como secador? Como secador, eu acho que o Atlético Paranaense tem 30% de chance. 30%. Não. Professor? 10%. 10%. Olha o que aconteceu com o Bahia. Olha o que aconteceu com o Bahia. O Bahia veio aqui e empatou com o Grêmio. Lembra? Ficou magoado. Não, O professor não perdoou o Bahia. Não perdoou. não é que eu não perdoei. Não perdoou o Roger. É muito disparelho. É muito disparelho. Desculpem. Mas o Atlético Paranaense não é mais que o Bahia hoje? Não Claro que não é. muito mais que o Ganhou a Bahia. Sul-Americana, O ganhou Ba- a Suruga O Bahia lá. foi lá e ganhou do São Paulo, em São Paulo. O Bahia, com o Paixão e o Roger, o Bahia mudou de patamar, sabe? Agora não adianta, o Grêmio é mais time que o Bahia. Omar, quanto tem o Grêmio de chance? Pô, eu espero que o professor esteja certo aqui. 90%. Tá E o bom. Norton, Agora 70%. já tá mais. Mas tá bom também. Se Não, der eu o que só eles tão- considero- Eu vou dizer, eu Não, acho eu- que é eu- 60-40. Aqui? Não, ele falou mata-mata. Não amanhã. Não amanhã. Não. Acho que a tendência de dar Grenal é bem grande na Copa do Brasil. Eu acho que se não der Grenal já é zebra. Porque o Inter encaminhou a classificação e o Grêmio é melhor que o Atlético. O Inter encaminhou se tiver o Guerreiro. O Inter não tem Mas o substituto. Cruzeiro não tem o Fred também? O Fred é reserva. Sim, mas não joga. Mano. Tá bom, mas o Sassá é o mas substituto. mas o Fred é reserva. Parei, Não vai ser completamente. reserva. O Rogério Ceni vai jogar, Thiago Neves vai jogar, Fred vai jogar o Dedé, vai jogar o todos Henrique. eles estão jogando. Sim, mas depois do que eu tô Todos dizendo. eles estão Esses jogando. aí vão ser os Só não pilares. tava- Edilson. Só não Eu acho que ele vai botar a velharia em campo. Para arrancada. Depois ele vai ter uma condição muito boa para ele para poder tirar quem ele quiser. Ou me dão resposta agora, ou vão dançar, porque o clube está quebrado. Vocês nos tiraram da única. Só tem um jogo o Cruzeiro esse ano. O resto é só para não cair. Mas tem o Cruzeiro vive É tudo decisão. Por isso o Internacional o Cruzeiro tem sem o- Para dar dinheiro novo é só esse jogo. E o Cruzeiro tem aquela questão da pressão do extra-campo, né? Que é forte. E não É tem forte. reserva para o forte. reserva do Guerreiro. É o Sobis. Sobes, é o Trellis, que Deus me livre. Não, mas vai jogar o Sobis. Por mais que seja o Trellis, não tem coragem para botar o Trellis. Imagina, professor, se ele tá lá jogando no Peru e tem uma distensão. O Guerreiro? Não precisa nem ter uma distância. Ele só- Aí não joga nem a finaleira. Não joga nada. Não Nem joga a- mais, não larguei. vai. Nem a 35 anos não finalíssima. volta mais. Então é complicado, entende? As coisas podem Que acontecer. olhar de fusca, hein? Não, mas as coisas podem acontecer. Vem cá, olha o que aconteceu com o Grêmio. A maior contratação do Grêmio desse ano é um fracasso retumbante. Agora, quando contratou, todo mundo, todos os gremistas e os colorados diziam que o Tardelli era uma boa contratação. Ou não? Ou alguém disse que No foi uma má Celado disse que não. contratação? Não, mas disse aí é baixinho. uma outra. Não, falei aqui no programa do REC. Mas aí era por uma outra coisa. Eu não consigo entender como é que se contrata jogador de futebol chinês, mas em todo caso. Tá. E ainda espera que o cara jogue que jogar no Brasil. Aí tu tá rezando demais. Fazer o último intervalo aí, já voltamos.
Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez, promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus com 70% de desconto. Basta enviar mensagem agora via WhatsApp para ganhar 98315-2227. 98315-2227. Auto Longarina. Atende também oficinas e seguradoras na Avenida Madrid 361. Auto Longarina para o seu carro ficar nos trinques, são instrumentos específicos e únicos do mercado, né? O maquinário que tem a Auto Longarina para alinhar o seu carro só tem na Auto Longarina. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello há 20 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello, atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. A Central de Imóveis é a empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. E agora o recado do Laíri, que espera o seu telefonema, porque vai sair negócio, a localização é extraordinária, a infraestrutura é a melhor possível, é quase inacreditável. E a segurança que você tem, então, é única. Preste atenção. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, fala com o Laíri, vai sair negócio, tá aí, o homem é bom de negócio. Professor, diga aí, professor. Não, eu estava comentando que sábado encontrei com o Diego, que trabalha no mercado público, e ele disse que assiste sempre ao programa, Rick. Impressionante. Mas não diz como é minha sogra que gosta que tu cante. Ah, não, isso ele não diz, porque esse... Nem todos têm um gosto apurado. Não, esse parece que é uma pessoa centrada e tal, mas de qualquer maneira, um abraço, Diego. Não, um abraço para ele também lá no mercado público, onde todo mundo se encontra e debate-se tudo lá, né? Inclusive futebol, especialmente futebol. O nosso mercado público é impressionante o descaso que nós temos. Nosso mercado público, se fosse em Sevilha ou em qualquer cidade da Espanha, nós íamos lá e fazer selfie e tal, mandar, ó, o mar, olha aí. Eu frequento lá e é muito ruim de chegar lá. Sabe? É muito ruim, ruim, chegar, é perigoso e tal. Ruim de estacionar. Muito ruim. Sem Mas eu infraestrutura. gosto de comprar frios lá. A gente vai de teimoso. Né? De hábito, né? Desde quando eu estava lá no
no unificado ele lá. Só que eu ia comer sorvete, né? Aí ia namorar. Dar umas matadinhas na aula. Certinho. O que eu já sofri na minha vida. Nota, você colocaria o Bruno Silva no lugar do Edenilson? Não, eu acho que eu colocaria o Bruno Silva no lugar de Edenilson se ele não pudesse jogar. Aí tudo O bem. Edenilson ainda tem chance. Eu abri o programa dizendo então, isso e é assim, verdade. e acho só uma questão ainda do Bruno, eu acho que tem uma questão psicológica também. O Bruno, pelo menos, conhece o Maracanã. Eu acho que jogar no Maracanã é um desafio para qualquer jogador, pela pressão que Desde tem. que ele não tome cartão vermelho, né? Não, mas Ele coleciona cartão vermelho. Mas aí a gente vai para um pouco de algumas circunstâncias. Mas eu estou falando sob o ponto de vista do jogo, que é fundamental para o Internacional, essa arrancada lá. E óbvio que vai ser uma pressão tremenda o jogo. Eu acho que um jogador experiente, até tu falasse, mas ele vai entrar no lugar do Nonato. Eu acho que dentro dessa realidade internacional, com os volantes com problema, ele pode ser uma alternativa de experiência. E talvez um jogo como... Desculpa, professor, mas ele já jogou ao lado do Lindoso também. Exatamente, como de quarta-feira que vem, vai ser um jogo que se precisa catimba, um pouco de malandragem, porque não adianta... Mas então é a contratação mais estratégica da história do futebol mundial. Não vamos exagerar, mas ela é estratégica. O cara foi contratado para jogar uma partida contra o Flamengo, porque o Inter está com medo de jogar no Maracanã. Não, eu só estou tentando entender. Mas não se contrata jogadores para o Mundial de Clubes, se contrata para a Copa Intercontinental. Levou o Gonçalves, o Pantera e o Donizete. O Donizete e o Bebeto. Mas o Grêmio... O doutor Fábio Andrekoff contratou um jogador para jogar uma Caju partida. E não, o Caju já estava. Não, veio junto. Vieram veio os dois. De novo? O Mário Sérgio veio depois do Tita. Tita voltou para o Flamengo e depois o Caju veio para jogar. Veio para jogar. O Mário Sérgio e o Caju, na realidade, os dois só jogaram quase aquele jogo. E fez bem ou fez mal? O Caju tinha jogado em 79 no Grêmio. Sim, mas o doutor Fábio Koff fez bem ou fez mal? Fez bem. Pois é. Contratou dois craques. E o Cruzeiro... O senhor não está comparando o Caju e o Mário Sérgio com o Bruno Silva. Eu não estou comparando, é que tu contou do Cruzeiro que contratou 3. Tá. Não foi? Então o Cruzeiro, quando contratou, fez uma grande bobagem. O doutor Fábio, o Grêmio, quando contratou, gênio da raça. Peraí, futebol ganhou... Genial. Se tivesse perdido, também contratou esses molóides. Mas eu vou te dizer, que não correm, que não marcam. Besta bestial. Besta bestial. Não, eu acho que o Enio tocou em 2 pontos sobre o Bruno. Eu acho que as circunstâncias do clube, que ninguém esperava, uma série de lesões... É o Cícero do Grêmio ano passado. Dos médios, do Internacional, e essa questão de ser uma contratação por tempo determinado e bem curto. O Dourado não pode jogar. O Dourado está completamente fora. O Dourado ninguém fala nada. Pois é. É estranho isso. Mas ele nem treinando tá. Mas é muito estranho. Mas deve ter acontecido algo imprevisto na lesão dele, né? Porque tem que considerar que ele jogou no sacrifício muitos jogos no primeiro semestre. E cadê a transparência? Não, o que tá rindo? Não entendi. Deixa assim, vai. É contigo, né? Não. Amanhã a estratégia do Grêmio? É fazer 3 gols no primeiro tempo e 5 no segundo. Aí não precisa Curitiba. Não, amanhã vamos ver. Acho que o Grêmio tem time para ganhar, e tem camiseta para ganhar, tem história. Não tem que enfrentar, e acho que o Grêmio tem condição de ir na final da Copa do Brasil. E aí vamos ver quem é que vai estar lá, né? Agora o Thiago Nunes esse é um motivador nato, né? Por quê? Ele disse que ia ganhar do Boca lá na Argentina. Tá bom. Mas não tem que combinar com os outros, né? Motivador que e agora ele disse que vai surpreender o país. Por quê? Vai ser campeão da Copa do Brasil. Cara, isso aí é falar. Tu tem que combinar com os outros, né? Esse é o problema. Tu também pode. Vocês estão matando já o Atlético? Não. O professor já deu 10%. Mas eu acho que o Grêmio tem... Comissão de garçom. Mas aqui, né? Porque em São Paulo já é 15. É 15, em São Paulo é 15%. O Atlético é menor. Numa semifinal, a camiseta pesa. Não adianta. Não é por isso que ele não tem a chance, porque alguns anos atrás, acho que foi 2013, ele acabou eliminando o Grêmio. Quer dizer que se o Atlético... Semifinal. Mas foi para a final que o Flamengo perdeu. Quer dizer que se o Atlético passar pelo Grêmio e o Inter passar pelo Cruzeiro, a chance do Atlético continua em 10. Eu acho que sim, continua em 10. Ganhou por acaso,
fez um crime, mas continua sendo um time muito Mas não menor. mudou de patamar o Atlético já? Não. Não passou de Botafogo, Vasco, Fluminense? Com certeza. Não. Pra passar já tem divergência. Não, só um pouquinho, Pra, só um pouquinho. O que a gente, se a gente pra analisar... passar tem que ter história. Não, mas... Aí sim. mas, O América do Rio tinha. Mas assim... Não. Mas a gente não pode desconsiderar que futebol é momento. Por exemplo, o que eu prefiro enfrentar? Atlético Paranaense ou Vasco? Vasco. Atlético Paranaense ou Botafogo? Botafogo. Atlético Paranaense ou Fluminense? Hoje talvez o Atlético Paranaense seja organizadamente e como time melhor que esses três cariocas. Mas numa final, Discordo. olha aqui, ó, o que é melhor, jogar contra a LDU ou contra o Boca numa final, supondo que o time da LDU é melhor que o time do Boca? Quando é que tu ia querer se o time da LDU fosse tremendamente superior ao Boca, eu preferia a LDU. Tu viu que tu botou tremendamente. Porque superior só tu já quer a LDU. Não, mas assim, a grandeza de um clube é a história que traduz, cara. Não é o momento. Então, quer dizer, para um Atlético do Paraná chegar, Botafogo, por exemplo, que hoje está muito mal, porra, ele vai ter que ceder muito jogador para a seleção brasileira. O problema é o status. Vai ter que ter muita história. Tem muito paulista vai ter que ter ali, muita coisa. muito torcedor de clube paulista. Como assim? No Paraná. Se o Atlético ganhar a Copa Assim como do o Floripa, Brasil, não chega vamos fazer uma hipótese. O Atlético passou pelo Grêmio, passou pelo Internacional, Mas ganhou. tá chegando toda hora. Já decidiu com o Flamengo há pouco tempo. Pois é, 2013. mas não ganhou. Mas não ganhou toda hora. 2013. Quando é que decidiu? Enio. Decidiu faz 6 6 anos. Era para ser Grêmio e Flamengo. Sim. Nas semifinais, Internacional e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Sim. O Atlético Paranaense calou o Maracanã. Calou. Desconsiderar. O Bragantino. O Bragantino. Mas nós estamos falando de uma Copa do Brasil que tem um histórico de times pequenos ganharem a Copa do Brasil. E desconsiderar esse Quando histórico. os grandes não jogavam. Não, Enio. Acabou essa história. Não, então, não, mas tudo bem, você vai pegar o recente. Não, eu estou falando. Porque é que mudou a regra. Mudou a regra. Tudo bem, ela foi ampliada. Quando okay. o Bragantino, me ajuda, Rec, o Bragantino E o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, não é Bragantino, Não, foi o Santo André foi campeão. O Santo André. Quando eles foram campeões. Tu quer dizer da Copa do Brasil? Não, foi o Santo André Paulista. Paulista, Jundiaí. Quando eles ganharam, não havia participação dos grandes todos. Hoje mudou o regulamento e os 6 que vão para a Libertadores entram todos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Norton, só e aí encerrar não o ganha programa. mais clube pequeno. Emenda agora não mais pedido de mudança. Agora Análise. é o que está para a comissão decidir o que vai encaminhar para o plenário do Conselho Deliberativo. E aí o Conselho é que dá o veredito. Exatamente. E os sócios entram em que contexto? Não, os sócios depois eles referendam as decisões. Aí sim, ainda entra o sócio. Aí lá tem que depois lá no final. Muito bem, até amanhã.